Olá, terceiro ano, bem-vindo, terceiro manhã, bem-vindo, terceiro tarde. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui a nossa correção de aula do livro de produção de texto, tá certo? Nós vamos fazer a correção do conteúdo bilhete, né? Que já foi conteúdo do nosso TD, espero que vocês tenham conseguido realizar aí com sucesso sobre esse gênero textual. Bom, vocês iriam ler esse bilhete, né, e responder as questões relacionadas a esse bilhete, que diz o seguinte: Querida, hoje não chegarei a tempo de almoçar com você. A comida está em potes na geladeira, então é só esquentar no micro-ondas. Me desculpe, mas quando largar, tenho que passar no banco e sei que vai demorar. Te amo, beijo, mamãe. De quem é esse bilhete e a quem ele estava destinado? Bom, gente, no final se despede dizendo beijo, mamãe. Então, é de uma mãe para, né? Esse bilhete foi escrito de uma mãe para a sua filha, porque ela diz querida. Então, querida está no feminino, né? Olha lá a nossa aula de gênero de substantivo, né? E é o gênero feminino, querida. A palavra está no substantivo feminino. Então, vocês, né, provavelmente já responderam, façam a correção, que o bilhete é de uma mãe, está destinado a uma filha. Qual é o conteúdo desse bilhete? O que é que a mãe quis dizer com esse bilhete? Que ela não chegaria a tempo para almoçar com a filha, né? Avisando que a comida estava na geladeira e que ela tinha ido ao banco, né? Ela tinha ido ao banco e por isso ela não poderia almoçar com a filha. Você acredita que as informações contidas no bilhete foram suficientes para informar o que se pretendia? Bom, aqui é uma resposta pessoal, mas a tia Diana pode sugerir que sim, né? As informações, a mãe deixou bem explicado que ela tinha ido ao banco, mas que a comida estava em potes, né? Ainda estava separada em potes na geladeira, era só a filha esquentar, e que ela iria chegar bem tarde porque ia ao banco. Por esse motivo, não ia ficar pro almoço junto com a filha. Então, eu acho que as informações foram bem claras, foi breves, mas foram muito claras, né? Aqui vocês iriam fazer um bilhete, né, gente? Olha, para a mamãe, dizendo que teria uma reunião na escola. Poderia vocês simulando que seria um bilhete da coordenação ou da própria professora ou de vocês mesmos, lembrando a mamãe da reunião. Então, a tia Diana trouxe uma sugestão para você, porque é bem pessoal aqui esse bilhete, tá aí na telinha de vocês a sugestão, tá certo? E embaixo você ia fazer um lembrete para você mesmo. Então, a primeira sugestão que eu trago, né, do bilhete, diz o seguinte: Mamãe, não vai esquecer que no final da tarde terá reunião na minha escola. Conto com a senhora. Depois da reunião, a senhora irá conhecer minha sala. Beijo. Aí eu coloquei o meu nome. Você vai colocar o seu. Espero que nesse momento você já tenha feito, né, o seu. E o lembrete, né, eu coloquei assim: preciso devolver o apontador da minha amiga. Aí coloco o meu nome, porque é um lembrete meu mesma, que eu coloco ou na geladeira, ou dentro da minha agenda, ou no meu estojo, né? Enfim, gente, você pode usar esse tipo de bilhetinho, de lembrete em várias coisas que você utiliza, ou na escola, ou em casa mesmo, tá certo? Bom, é isso, né, a nossa correção dessas duas páginas. E hoje nós vamos conhecer o gênero textual infográfico. E para isso eu sempre gosto de trazer uma definição, né, gente, um conceito do que é o gênero textual, porque geralmente no nosso TDs, nas nossas atividades, a tia Diana sempre pede a definição desse gênero, para que vocês possam entender o que vocês vão aprender a partir de agora com esse gênero textual. Então, geralmente eu deixo uma definição, deixo um conceito. Aqui na videoaula, às vezes no livro de vocês não tem tão detalhado, portanto, é necessário que vocês se utilizem dessa videoaula para a execução do TD de vocês, porque geralmente eu trago um conceito, uma definição desse gênero aqui. Assim como todas as aulas, gente. Qualquer assunto, eu sempre gosto de dar um conceito desse assunto, para que vocês tenham mais
mais conhecimento acerca desse conteúdo, né? Que você vai conhecer. O infográfico ele é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais e gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Os infográficos são úteis nos mais variados setores, desde o meio acadêmico, por exemplo, apresentações de trabalhos científicos, como no ambiente profissional, né? Textos jornalísticos, apresentação de projetos empresariais, algumas notícias, alguns gráficos sobre doenças, sobre assuntos de diversas áreas, tá, gente? Então, infográficos são gráficos com informações acerca daquilo que se quer retratar para um tipo de público praticamente em geral. Então, vocês vão entender como é que funciona isso na prática, onde é que a gente encontra esses infográficos, para que eles servem, tá bom? A vantagem do infográfico é a sua capacidade de ser personalizado visualmente, de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado, tema, área de atuação, entre outros. Aliás, por ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua correta interpretação. Um bom infográfico deve ser representado de modo organizado, facilitando a compreensão das informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas, desde os técnicos até os leigos no assunto. Por exemplo, as pessoas que não entendem nada daquilo acabam, pela leitura visual, entendendo o que o infográfico quer passar, qual é a informação. Às vezes, uma pessoa que nem entende do assunto acaba se interessando e até entendendo mesmo. Bom, aqui, gente, é um infográfico e ele, como na explicação anteriormente, fala sobre o tema. O tema é o nome escolhido, geralmente a gente vai discutir isso posteriormente aqui. A gente vai falar sobre algumas características do infográfico, o que tem nesse infográfico, né, para definir. E aqui um deles é sobre o tema. Por exemplo, aqui é como se prevenir do coronavírus. Então, o tema é bem grande, porque ele chama a atenção do leitor, somos nós, a gente, né? E para que a gente, de longe, avista aquilo ali e a gente se interesse em chegar perto para ler sobre aquilo que o infográfico, né, a informação quer passar. Então, nesse caso, esse infográfico aqui, ele vem mostrar a prevenção do coronavírus. Então, o nome é bem chamativo, uma cor chamativa, uma letra legível e um tamanho também a ser chamado a atenção do leitor, né? O que mais tem no infográfico? É a fonte, né? De onde foi tirado aquela informação. Então, aqui nesse caso, esse infográfico foi tirado da Associação Empresarial da Fronteira, que é a Ascoagrin, é um portal, né? Uma revista. E esse infográfico foi tirado de lá com esses métodos preventivos sobre o coronavírus. Então, são informações com ilustração, como anteriormente eu falei na explicação, e com um texto explicativo, né? Então, é isso. Esse aqui é um primeiro infográfico que eu trago para vocês. Eu vou trazer outros exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Também o infográfico, gente, ele carrega uma característica que é a porcentagem de a porcentagem em números, em quantidade, daquilo que se quer falar ou se quer mostrar. Por exemplo, aqui já está falando sobre a água, sobre o uso da água. Olha só, sua consciência faz a diferença. Então, aqui quer chamar a atenção do leitor sobre a consciência do uso correto da água, né? O uso consciente da nossa água. Então, ele vem trazendo explicações de quantos litros d'água se gasta num banho, em tantos minutos, por exemplo. Vem trazer também sobre escovar os dentes com a torneira aberta. Então, ele faz um gráfico, ele apresenta um gráfico em quantidade de litros, né, de água.
Enfim, e a fonte desse infográfico é a Aquaplant. Geralmente tem um nomezinho bem baixo do infográfico, que é de onde é tirado essas informações. Aqui também é sobre a água, só que aqui já é explicando a quantidade de água existente no planeta e a quantidade em porcentagem, tanto que existe no planeta total, quanto a água doce, né? Então, esse gráfico, ele mostra a porcentagem de água no total sobre o planeta Terra. Depois, ele mostra a porcentagem que está nos oceanos e ele mostra uma porcentagem de água doce existente no planeta. E ainda detalha, com o mapa do Brasil, detalhando que 11% dessa água está no Brasil. Ou seja, o que é que o gráfico traz aqui para nós? 70% de água, da Terra, aliás, é água, é composta de água, né, o planeta Terra. Depois ele vem uma segunda informação, ele vem dizendo em texto e em número, quantificando que 97% essa água é presente nos oceanos. Mais embaixo ele destaca, né, esse infográfico destaca com 3% de água doce. E depois ele mostra um mapa dizendo que 11% do total dessa água doce, né, desses 3% de água doce do planeta, 11% está no nosso país. Então, assim, é um gráfico mostrando a totalidade da água no planeta. Aqui é um infográfico falando sobre uma informação, também um assunto, né, que é bem envolvente a nossa nova metodologia de ensino, que é o ensino à distância, só que destaca sobre a rede pública. Nós somos da área privada, né, então esse infográfico ele mostra, né, algumas dificuldades enfrentadas de alunos da rede pública no ensino à distância, que é o caso que a gente está, né, acontecendo nesse momento por causa do coronavírus. Então, até a questão do texto traz isso, né? As consequências, as dificuldades enfrentadas e destaca que a gente está nesse meio por conta, né, que as aulas foram suspensas por conta do coronavírus. Então, tem todo um gráfico em número também, quantificando a quantidade de alunos que têm dificuldade, mostra também a quantidade de professores que trabalham os 2 turnos e precisam dar assistência nesses 2 turnos, enfim. Então, vocês observem que esse texto desse infográfico ele é muito explicativo, né, sobre esse ensino à distância. Esse texto é assunto do nosso TD, tá certo? Essas informações aí vocês, né, vão responder lá no TD de vocês, tá bom, pessoal? Bom, então, para explicar um pouquinho as características do infográfico, vou trazer umas 5 bem rápidas aqui para vocês, tá certo? Lembrando, pessoal, que esse tipo de informações, de infográficos, a gente encontra em paredes de escola, às vezes lá no flanelógrafo, né? No flanelógrafo das escolas. Se for, por exemplo, falando sobre a água, a gente pode encontrar em empresas ou até mesmo em hospitais ou até na própria escola, enfim. Os infográficos eles são distribuídos em vários locais, né? Estratégicos até para atingir aquele público que está naquele local, naquele momento. Bom, falando sobre as características, né? A gente vai falar aqui sobre os títulos, que é o nome que é bem grande, né? Destacado no infográfico. Ele é a primeira coisa que os usuários veem, né? Que é um nome bem grande. Por isso, ter um título surpreendente em destaque pode causar um enorme impacto. Bons títulos devem ser capazes de prender a atenção e de fácil compreensão, fazendo com que as pessoas se interessem pelo infográfico com apenas um breve olhar, e às vezes até entender apenas em olhar. Quanto mais compacto e preciso o título, melhor.
No entanto, o título ainda precisa ser descritivo o suficiente para que os usuários saibam sobre o que eles vão ler, né? O 2, eles apresentam estatística, justamente o que eu estava falando, quantidade, em números, em porcentagem, né, sobre dados que contém naquele infográfico, de forma visual, simples de se entender. Mostra, por exemplo, a porcentagem de pessoas que consomem muita água na hora do banho, a porcentagem de pessoas que consomem água durante determinada hora. Então, é mais ou menos isso. E vale ressaltar que é muito importante citar as fontes, como eu falei para vocês, de onde são tirados esses dados, essas estatísticas, esses dados todos que compõem o infográfico. O tamanho também pode ser em grande, gente. A gente pode encontrar um cartaz bem grande, por exemplo, e a gente pode também trazer, visualizar alguns também que sejam pequenos. Então, eles podem variar, né? Até cita aqui que ninguém quer um infográfico tão curto, mas também nem tão longo. Sobre as imagens, embora todo infográfico tecnicamente contenha elementos visuais, ter várias imagens nele aumenta a probabilidade de gerações dos usuários. Por exemplo, imagens demais podem acabar, né, confundindo e até despertando aí o não interesse das pessoas lerem. E sobre o tema, né? Quem monta um infográfico costuma se concentrar em um tópico específico, por exemplo, a utilidade da água, ou então o uso consciente da água. Todas essas informações têm que ser selecionadas para esse tipo de tema. Eu não posso botar uma informação sobre leitura num infográfico que eu vou estar falando sobre água. Então, se eu vou delimitar um tema, escolher um tema e vou falar apenas sobre aquilo. Não posso misturar as informações. Bom, pessoal, é isso, né, sobre o infográfico. Confunde-se muito até com o flanelógrafo, e lembrando que o flanelógrafo é um objeto em que esses infográficos são expostos. Eu fiz uma pesquisa antes de trazer para vocês sobre esse assunto. Em algumas ocasiões, as pessoas confundiam, né? Porque existem muitos papéis, panfletos pendurados nos flanelógrafos e as pessoas poderiam confundir, não. Que os infográficos são exatamente tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá bom? E a gente encontra, assim, eles, às vezes, né, pregados nesses flanelógrafos em escolas, empresas, enfim, hospitais, em locais onde se tem um grande público de pessoas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender sobre esse gênero textual. Tem uma atividadezinha aí no livro de vocês, né, para vocês realizarem. E esse será também o assunto do nosso próximo TD. Então, a gente vai posteriormente trazer uma revisão para, né, relembrar um pouquinho mais, quando estiver mais próximo ao nosso TD, para que vocês possam fazer com mais segurança. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Super beijo e até a nossa próxima aula.